Muito bem, gente, é uma alegria muito grande. Estou aqui com a Tati Proença, Tatiane Proença, ela que é professora, é responsável pela área de CMEIs, não é? Da Secretaria de Educação Municipal, mas, gente, brilha no protocolo, não é? No cerimonial da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. Aí, Tati, as pessoas que não sabem muitas vezes falam assim: nossa, a professora caiu ali de paraquedas no protocolo. Por que eu estou falando isso? Muito simples. Gente, primeiro que eu não achava isso, mas digo assim, Tati, que as pessoas que veem a gente da área da comunicação, fazendo comunicação, às vezes falam, mas caiu de, né? Ela tem um histórico na comunicação de Telêmaco Borba, e é isso que nós vamos comentar. Ela vai mostrar depois pra gente, tá? Não, quer ver? Vamos fazer o seguinte, neste momento, nem comecei a falar com ela, eu já vou colocar aqui, gente, uma cópia, né? Aonde ela tem ali na carteira profissional dela, né? O comprovante ali que ela trabalhou na Rádio Sociedade Monte Alegre de Telêmaco Borba, né? Nesse momento aqui a fotinho, só para vocês verem, gente. Falei muito, grande problema quando eu vou dar a abertura na entrevista, diz que eu falo meia hora para depois. Boa tarde, Tati. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Imagina. E é um prazer enorme falar dessa trajetória aí da comunicação que me ensinou muito quando eu era ainda muito jovem, né? Então, a gente teve uma bagagem com pessoas muito maravilhosas, assim, que me ensinaram muito e que me ensinam até hoje, né? Graças a Deus eu tenho alguns contatos, assim, algumas pessoas que ainda eu vejo ou ouço como referência. Olha que legal. Eu já, de antemão, gostaria aqui de deixar um abraço muito grande para o Everaldo, muito querido. Esses dias foi o aniversário dele. Falou, Bereco, obrigado. E tal. As pessoas são muito queridas comigo, muito mais que eu mereço, não é? E o seu namorado, tão legal comigo. E deixar um abraço a ele. Obrigado aí, né? Pelo fato também. A Tati podia já estar em casa, mas você está dando esse espaço aí para a gente bater um papo aqui, né? Ô Tati, comunicação em Telêmaco Borba, Rádio Sociedade Monte Alegre, e vamos lá, quando você olha o Verona lá, não estamos aqui fazendo nenhuma crítica, quando você olha o Verona grande lá e tal, dá uma saudade do prédio da Rádio Sociedade Monte Alegre? Dá uma saudade. O primeiro prédio, na verdade, quando eu entrei trabalhar na rádio, que eu fui recebida e acolhida, eu falo assim, pelo Jair Neves, que não tem como falar de rádio sem falar de Jair Neves, né? Com toda certeza. E o primeiro prédio foi esse da Avenida, né? Que hoje é embaixo do Cacau Show, se eu não me engano, né? E outro comércio ali. Mas era na parte de cima, o estúdio, os escritórios, tudo ali. Lá, onde é agora ali o Verona, e onde há muitos anos atrás, eram os transmissores da rádio, ficavam ali, né? Então, por ocasião da venda da rádio, dessa troca, né, que a Klabin vendeu para a Rádio Tropical na época, eles ficaram com o prédio, a Klabin ficou com o prédio e a gente se realocou lá na casa que era a casa do Jair Neves. O Jair Neves morava lá. Você está falando do Verona ali no Alto Socominho. Isso, exatamente. Sabe de onde que eu estou falando? Eu estou falando do Verona atual, do grandão, né? Aqui ao lado da matriz, onde primeiramente funcionou a rádio. Lá atrás, onde era antigamente a Montalve, né? Sim, exatamente. Isso, né? Ali foi o primeiro estúdio. Mas o segundo foi lá. E daí, nesse segundo, era onde o Jair Neves morava também, né? Você primeiro foi lá, não é? Depois vendeu para Tropical, a gente subiu lá, né? Onde agora tem os prédios ali, né? Os apartamentos, condomínios, e tem uma casa ali que, se eu não me engano, não sei de quem é, não sei se é do próprio mercado, enfim. Mas a gente foi para lá e ficou funcionando lá temporariamente, até funcionar, virmos para cá, né? Pro prédio que está aqui na Avenida Reginaldo Guedes, que legal. É o estúdio atual. Então você também esteve Trabalhei ali por um tempo. Legal.
Porque aí houve uma dissociação, né? Na época, então, o Márcio Martins ficou com a parte da FM e o Roberto Mongruel ficou com a parte da AM. E eu fiquei com o Roberto na AM e um pouco de funcionários foi para a FM, funcionando no mesmo prédio ali. E o que você fazia na rádio? Eu não peguei seu tempo aqui. Eu deveria ter se eu continuasse aqui em Telêmaco, mas depois de 18 anos eu saí fora de Telêmaco, dei o intervalinho de 3, 4 anos e voltei fazem 10 anos atrás. Eu estou com 54, 56, ótimo, estou com 56. Então, o que você fazia na rádio? Quando eu entrei no rádio, eu achei assim que eu seria secretária, né? Só para atendimento, recepcionista. Mas eu entrei para trabalhar com o Márcio Luiz. E o Márcio Luiz falou assim, não, aqui você tem que gravar. Que legal. Então, assim, não necessariamente que a minha voz fosse sair, mas eu tinha que fazer as gravações e depois a gente editava naquele, não sei se você já chegou a ver, mas daquele jeito bem artesanal mesmo, né? Com a fita, cortando, colando. A fita, colando. Só que aí a gente ainda já usava a fitinha cassete, né? E passava de um para o outro ali, parando as gravações, né? A gente fazia dessa forma. Depois veio o MD, que ficou por um tempinho, depois passou um programa de computador mesmo. E a primeira, eu lembro exatamente quando eu entrei, assim, ele jogou o gravador na minha mão e falou que a primeira entrevista que eu tinha que fazer era com uma vencedora de um sorteio ali do mercado antigo barateiro, né? Olha que legal, sério! E eu entrevistei, eu acho que eu tremia mais que a própria ganhadora do prêmio, né? Que legal! Entrevistei ela rapidamente, assim. Só que a gente sempre fazia as edições das matérias, né? Colocava a voz do Márcio, no caso, que apresentava o Jornal da Manhã, ele e o Jair, o Jornal da Manhã, e soltava a voz da pessoa entrevistada. Olha que então legal. A minha voz não aparecia até então. Aí a gente foi fazer uma brincadeira um dia, né? O Joãozinho, que na época era da parte de propagandas, gravações comerciais, né? E ele falou para eu gravar a chamada dos signos, né? O horóscopo. Sei. E aí começou aí, eu fui fazendo uns testes assim, fiz o horóscopo e eu lembro que eu fiz bem Você caricato. virou uma Zorionara por algum tempo? Mais ou menos. Eu fiz meio caricato assim ainda, né? Fiz uma voz como se fosse aquelas que a gente ouvia no rádio mesmo, brincando. E aí, depois disso, eu fui fazendo algumas outras coisas, algumas pequenas passagens assim, porque no rádio a gente precisava ter uma cota de noticiário diária, né? Então, durante o dia a gente colocava uma informação de manhã, uma informação à tarde, ou pequenos tópicos assim, né? E também eu teria que gravar aquilo. E a partir dali eu fui treinando, fui melhorando. Começou bem ruim, depois as coisas foram melhorando. Aí o Jair me chamou para ajudar na apresentação do jornal, que era o Jornal da Manhã e o Jornal do Meio-Dia. Que legal! Então o Jair, nossa, foi uma pessoa maravilhosa mesmo na minha vida. Eu imagino. Jair, a Cat, né, que eu tenho, me acolheu super assim dentro do rádio. Claro que a gente não pode, se eu fosse citar todo mundo, corre o risco de esquecer alguém, né? A pessoa pega o nosso pé, né? Pega no pé. Mas assim, Fátima Ribeiro, né? Que muitas vezes, dentro do que eu precisava fazer dentro do rádio, uma dessas coisas era fazer os flashes nas lojas para o programa da Fátima, apresentar o programa da Fátima quando a Fátima estava candidata, porque dela não poderia apresentar. Eu tinha um programa no período da tarde, na AM. Eu produzia um programa para o Jair apresentar no sábado. Daí eu deixava tudo escritinho, ele apresentava. Mas tudo assim, porque o Jair mesmo ia dando essa força, né? O Jair sempre foi muito... não tem com quem você converse que não fale, olha, o Jair foi um pai para mim. Porque em todos os sentidos... Todos falam a mesma coisa. Sim. Esse adjetivo dele, né? Sim, não tem... querido, exatamente, pai. Acolhedor, compreensivo, uma pessoa que ouvia muitas outras pessoas, né? Então, uma pessoa maravilhosa. E, claro, toda a equipe lá, né? O Márcio Luiz, um grande professor, ele é um super comunicador, né? Não tem como não falar do rádio de Telêmaco, da história do rádio de Telêmaco, sem falar do Márcio. Porque eu lembro até da equipe dinâmica de esportes, que eu também, né, ajudava em algumas edições, algumas coisas assim, mas... Uma escola mesmo, assim, com essas pessoas. Você sabe que o Marcinho é o seguinte, o Marcinho é um grande exemplo, assim, para mim, como jornalista. Todos querem que o jornalista seja
polêmico, fanfarrão, que seja beberrão, que seja que fale palavrão, e que aonde ele chega ele arrebenta a boca do balão, porque ele causa, vamos dizer assim. Exatamente. Você chega no Marcinho, Deus que te ajude, vai com Deus, fica com Deus e tal. É uma coisa muito diferente no sentido de eu primeiramente, e depois eu sou notícia, né? Então eu acho isso muito bonito no Marcinho. Isso é uma coisa que ele sempre colocava pra mim lá, Tati, a gente precisa ser imparcial, tem que atender todo mundo, tem que falar com todo mundo, a gente tem que colocar, não é a nossa visão, a gente como jornalista, a gente tem que tomar cuidado com as posições que a gente toma mas nesse caso não, eu digo assim, sem estrelismo. Sim, o Marcinho exato. não tem. Agora, quanto à imparcialidade, total e completa, muito legal isso. Mas o Marcinho não tem estrelismo com ele. Claro, com você também, muito querido e tal. Mas assim, o Marcinho eu acho um grande exemplo de uma pessoa que. Porque o que eu quero dizer assim, para ser jornalista, o estereótipo do jornalista, ele não pode ser religioso, ele não pode acreditar em Deus, ele tem que ser É nesse sentido, tá? E o Marcinho, primeiro ele corpo, alma, amizade, né? Aí ele é o jornalista. Eu acho isso nele uma marca assim, né? Sim. Sempre abençoando a gente. Deus que te abençoe. Tem uma... com todos, né? Ele é assim com todos, né? Isso é muito, então muito eu bacana. acho assim um diferencial assim enorme, né? E aí, depois da primeira entrevista, né? Você também, como que foi a sua trajetória na rádio? Então, aí depois dessa primeira entrevista foram vindo essas gravações, né? Essas propagandas. Eu gostava muito de fazer essa parte comercial, né? Que são as propagandas mesmo que... Hoje eu te confesso, eu não tenho muito tempo de ouvir rádio, porque como a gente tem um expediente, né, dentro das 8 horas ali do dia, a gente não consegue acompanhar muito como está o rádio hoje. Eu sei que está muito diferente do que da minha época, né? Mas, e que não faz tanto tempo assim, mas está muito diferente. Evoluiu bastante. Mudou. O que eu lembro muito bem do Márcio Martins falando para nós assim, como agora a gente não tem AM, né? Mas falava assim, falatório é na AM. A gente falava muito, né? Muito. Eu lembro que eu entrevistava o pessoal da Pastoral, a Cida Cruz teve muito no meu programa, o Maurício do Vale teve muito. Lembra do programa do Mário Pazinato, Fabinho em Comunidade? A gente, né, no que podia ajudava, auxiliava ele lá também. Pessoa que eu pude conviver também e aprender bastante, Paulo César, então era um tipo de programa... Você estava ali ajudando na pauta de entrevistas? Não, na verdade não, porque eles tinham o seu cronograma ali, o seu programa, né? Era você deles ajudava para preparar a gente levava um papel lá para eles, dos telefones, a pessoa que mandava recado, a gente ia lá levar, era essa ponte aí. Mas o Márcio trabalhava diretamente com o Mário, né? Com o Mário Pazinato ali. Então ele ajudava nessa pauta aí do programa. Só que a gente tinha a oportunidade de ouvi-los, né? Ouvir a postura, ouvir a maneira de falar. O Mário Pazinato tem uma voz maravilhosa, uma postura muito legal, assim, né? Muito bacana. Então é isso que a gente ia aprendendo com o tempo. E aí a gente foi fazendo esses programas. O programa, como diria o Márcio Martins, a FM anuncia música e fala a hora, só. E é música. A AM é para falar. Então era receita, era entrevista com médico, era entrevista com esportista, era entrevista com atleta. Isso no jornal, isso no programa da tarde, isso no programa de sábado do Jair. Então a gente se desdobrava em achar coisas, né? Legal. Procurar aí o Sebrae, por exemplo, para dar informações, tudo. Agência do Trabalhador. Então a gente corria muito atrás desses órgãos aí para poder auxiliar a gente. Tinha que ter pauta. Tinha que ter pauta. Todos os dias. Para dois jornais, né? De 1 hora. As pessoas que estão aí fora, não é? É complicado. Gente, não tem coisa pior. A Tati vai confirmar aqui para vocês. Tem coisa pior do que faltar o entrevistado, que já está marcado. Faltar o entrevistado. Meu Deus, no rádio, ao vivo, é bravo, a gente tem que dar jeito. A gente tinha que se virar nos 30, né? Tem que dar jeito, se virar. E achar alguma coisa para encaixar naquele período ali. E assim também, né? A gente ficava ligando para agendar, né?
ou gravava a entrevista pelo telefone. E às vezes a pessoa não tem essa mesma desenvoltura que a gente, né? Que é meio cara de pau, assim, igual a gente. Não, as pessoas são mais tímidas. E de repente elas conhecem muito do que elas fazem, mas elas não conseguem expressar aquilo. E aí eu lembro assim que, eu posso pegar uma... Eu lembro que ainda eu gravei isso, porque eu sempre que eu ia falar com as pessoas eu usava o mesmo termo. Posso pegar um depoimento seu aqui sobre tal coisa? Não sei. E a pessoa... Às vezes não queria falar, né? Daí a gente tinha que convencer, olha, vai ser rapidinho. E quando eu falava gravando, 1, 2, 3, como você falou aqui no início, a pessoa já ficava mais... Poderia ter falado tudo pra mim antes, mas na hora do gravando a pessoa já ficava mais tímida. E daí para tirar a conversa daquela pessoa, aí eu não podia, não era uma conversa, era uma entrevista mesmo, porque eu editava aquilo, né? Então não saía as minhas perguntas. Então era bem complicado. Bem complicado, né? Complicado. Agora eu tenho visto que o rádio está mais dinâmico nesse sentido, né? Até porque a internet está muito vasta nas informações e muito rápida nas informações, né? Então o rádio mais comenta o que está acontecendo do que ele fala, ele informa aquilo. Se de repente não é inédito. Se de repente o convidado não veio, você já tem N notícias para colocar ali e você fazer um comentário em cima Já é delas. muito mais fácil. A gente utilizava o que na época? Poucas vezes utilizava os sites, né? Mas a gente usava muito o jornal. Gente, o Gillette Press lá. Gente, não tinha essa facilidade de hoje, não. Era, né? Tinha que correr atrás mesmo, né? Correr atrás das informações. Ô, Tati, deixa eu contar uma coisa para você engraçado aqui, o fato do rádio, tá? Né? Primeiro que você é muito bem aparentada, você é muito fofa, com todo respeito, né, ao seu namorado e tal. Agora, muitos fatos da pessoa, por exemplo, se apaixonar pelo locutor, e aí a menina falava assim pra mãe, gente, tô falando de se apaixonar pela voz, com amizade, com afeto, aquela adolescente, aquela criança, mãe, eu quero visitar, eu quero conhecer o José da Silva, que apresenta o programa das 5 da tarde. Ok, vamos lá. Aí a menina vai lá, a criança vai lá e pensa que José da Silva, aquele rapaz de olhos verdes, né, e tal, quando dá de cara com o Zé da Silva, gente do céu. Sorte que o Zé da Silva não viu que a menina estava ali para conhecer ele. Porque a menina falou para a mãe, é aquele que é o Zé da Silva. Mãe, vamos embora. Tati, no rádio, a gente tem muita história de fatos assim. Tem muita história e assim, eu lembro nitidamente de um caso, as meninas sempre estavam por lá. Meninas assim, jovens, assim. E é engraçado que eu fazia magistério, eu fiz magistério, né, professora. Sim. Mas eu tinha uma amiga que gostava muito de rádio, tinha um programa chamado Love Songs. Eu adoro isso aí, gente, músicas antigas, a gente ouvia o programa e tal, e a gente vinha no rádio, passou pela avenida, a gente chegava no rádio. E aí quando eu tava trabalhando no rádio, eu começava a ver as meninas chegando no rádio, também engraçado, conversando com o Daniel, que era discotecário, agora nem tem discotecário mais, né? Mas o Daniel cuidava da discoteca e ele ficava ali conversando com as meninas. Dava uma atenção pra gente, assim, fora do comum. Um abraço pro Daniel também. Que legal! E aí, quando eu entrei, eu começava a ver as meninas por ali também, né? Falando de música, encantadas pelos meninos. E com as mulheres não acontece muito isso. Porque os homens, eles são mais... Os meninos, assim, por mais que eles ouçam a voz, mas eles não vão até no rádio para conhecer. Para conhecer. Aí lá, pelo um certo dia lá, eu apresentando o programa do período da tarde na AM, chega a recepcionista Rosana, um abraço Rosana, e fala assim, Tati, tem um rapaz ali fora que veio conhecer você. Mas era um rapaz assim, de origem bem simples, eu acho que ele veio ou de reserva, de uma região aí de fora, não era daqui de Telema. E ele veio para a cidade aqui fazer alguma coisa e ouvia o programa e foi no rádio para conhecer. Mas assim, ele não me falou nada, mas ele ficava olhando pra mim rindo. Ai, que gracinha, ele deve ter ficado emocionado, ele ficou rindo, olhando pra mim, rindo, a Rosana tirando foto, assim, e falava, a Rosana que ferveu, né? Tirava foto, ai, Tati, tire uma foto com ele, porque ele é legal, ele não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, tira uma foto. Essas coisas são muito legais do rádio, né? Sim, e assim, e o carinho, engraçado, né?
quando eu andava pela rua, todo mundo me chamava de Tati. Uhum. E é engraçado que eu não era conhecida como Tatiane. As pessoas criaram uma intimidade comigo na época, que não me conheciam pessoalmente, mas isso. Assim, eles ligavam e falavam: oi Tati, tudo bem e tal, e compartilhavam comigo alguma coisa ali da vida, né, e pediam uma música e tal. Mas aí quando eles me viam na rua, eles me tratavam como se eu tivesse: oi Tati, tudo bem? Tati, você que é Tati? Então ficou por Tati, assim, né? Engraçado que outras pessoas daí estranhavam, né? Nossa, mas você conhece? Eu falei assim: na verdade não, mas ela me ouve e me considera, assim, claro, né? Criou uma intimidade, assim, entre a gente, né? Locutor e ouvinte, mas era muito bacana. Agora, esse laço que a gente cria com as pessoas é uma coisa muito legal. Aí, vamos dizer assim, a gente vai muito para aquele ditado: você é responsável por aquilo que cativa, né? No sentido de, gente, eu me cobro muito, assim, eu sou encardidinha, a Tati sabe que às vezes o Beré tá lá meio nervosinho lá, porque não sei o que e tal, mas assim, digo, no andamento do trabalho e tal, mas eu tento, assim, ser bem amigo do pessoal, no sentido, dou um valor enorme para aquelas pessoas que seguem o meu trabalho. Aí você encontra as pessoas falam assim: ô Berek, te sigo lá, você lembra de mim, né? É complicado. Às vezes não, às vezes a gente não lembra, e aí eu passo o seguinte: eu não enrolo, eu sou muito sincero, eu falo: olha, você me desculpa nesse momento, me ajude, quem que é você mesmo e tal. Tati, as pessoas se identificam muito com a gente, e há muita gente pra gente conhecer, né? Sim, muita gente. E engraçado que teve uma ouvinte nossa que ela participava quase todos os dias. E ela sempre falava da vida amorosa dela, né? Eu não vou dar detalhes, porque senão claro, a pessoa vai descobrir quem é. Mas ela sempre falava da vida amorosa, e falava, às vezes ela ligava muito triste, às vezes ela ligava mais animada. E certa vez ela foi no rádio. Aí quando ela chegou no rádio, que ela começou a falar, eu falei: Dona Fulana. É você. Dona Fulana, é você que tá aqui. Como que você sabe? Mas ela bateu, inconfundível a voz, né? Ela falando comigo no telefone, eu reconheci na hora. Mas tinha muito disso naquela época também, né? De eles mandarem cartinhas e não falar também, o nome, não né? falar o nome e mandarem cartas. Você revelava a vida tua ali de uma forma que você nunca fez, porque o locutor jamais iria falar o teu nome. Inclusive, né, tinha lá alguns codinomes, a Tristonha do Portão, a Apaixonada Solitária, eram os nomes bem assim, muito engraçados, assim, diferenciados, né? E tem uma mocinha que, quando a gente estava no rádio lá no Altas Oliveiras, que ela morava ali, né? Então ela sempre estava lá. E ela e a mãe dela. E essas eu posso falar porque elas né? É Euzi, né? Euzi, um abraço, Euzi. E a filha da Euzi, hoje mãe, né? A Euzi já é avó. Daí eu começo a pensar: meu Deus, essa menina ia pequenininha, ia lá no rádio ver a gente, conversar, passava a tarde lá às vezes com a gente, né? A gente cria um laço forte, assim, né, com as pessoas. Né? Só que assim, como eu acabei mudando de ramo, né? Bem completamente, assim, a gente vai perdendo aquele laço, né? A gente já não encontra mais a pessoa, já não tem o mesmo movimento. Mas eu ainda vejo algumas postagens da Euzi ali, falando algumas coisas, se posicionando, como ela fazia no rádio, mas na rede social. Olha que legal. É engraçado isso, Olha né? que legal. Que as pessoas meio que mudaram o foco, né? Não é mais o rádio, mas elas continuam se posicionando. Você sabe que eu sou assim, fã ardoroso do Roupa Nova, do Fábio Júnior, de músicas assim, românticas, mais antigas e tal, músicas internacionais e tal. Então quando você lembra, por exemplo, aquele Love Song, lá, aquele final, aquele início da madrugada, de 10 horas da noite em diante ali, é algo, por exemplo, que eu não deixo de cogitar um dia eu fazer alguma coisa dessa forma. Porque, muito legal. É muito legal. Daí você encontra, né? Você encontra assim, pessoas que aproveitam aquele momento para matar a saudade, assim. Gente, o que aconteceu? Eu tinha 10 anos de idade. Gente, eu acordava às 6h30 da manhã para ouvir Barros Alencar e o Eli Correia
por causa da música Tu, do Paulo César, a música Quem É, do Aguinaldo Timóteo, Cláudia Telles e tal. Então, como são engraçadas as situações desse jeito. Aquela cartinha do Eli Correia, não sei se você lembra que ele lia lá, gente, a gente chorava rios. Uhum. E era uma coisa que tinha no Love Songs aqui, né? Que era o programa, se eu não me engano, era das 10 à meia-noite, tinha tradução. Hoje, como é que a gente fala de tradução? Ninguém, se eu falar para os meus enteados lá sobre tradução de música, eles vão dar risada na minha cara, né? Porque eles entram no YouTube ou entram em qualquer outra coisa, vê na hora. Mas a gente, se a gente tivesse curiosidade de saber a letra de uma música, a gente mandava um pedido pro locutor, né, do Love Songs, que na época, se eu não me engano, era o Elon César, e ele fazia a busca lá, né, e fazia a tradução da música. A gente ficava esperando, aguardando, ansiosíssimo. Às vezes a gente achava assim, nossa, essa música deve ser, né? Boa, não tinha nada a ver com a gente imaginava. Nada a ver, né? A gente pensava que deve ser um romance, alguma coisa, e a pessoa tá falando de, sei lá, um caso familiar, alguma coisa que não tem nada a ver com romance. Mas era o que a gente tinha de acesso na época. A minha irmã Edivane, até ela lembra, né? A minha irmã, 56 anos, igual a mim, ela lembra assim, viu, não foi uma nem duas músicas evangélicas, gospel, que a gente não estava agarradinho porque achava que era romântico. E tocava nos lugares porque todo mundo, ninguém entendia, né? Então, assim, situações do passado, gente, mas com maior naturalidade. Hoje não, hoje todo mundo iria ser processado. Não, mas assim, com o coração tranquilo, né? Sim, na inocência, na super inocência. Né? E outra coisa muito engraçada também, quem lida com comunicação, vocês iam também para alguns saraus. Gente, os bailes antigamente, né, as discotecas eram saraus, né, que a gente chamava. E quando vocês, locutores, iam, nossa, era aquele glamour, olha, tal, era legal, né? Então, eu até não cheguei aí nos saraus, assim, porque a minha linha era mais, né, informativa, eu ficava lá eu não era como assim, o Márcio, o Luizinho Lemes, né, o nosso saudoso Luizinho Lemes, trabalhei com ele também. O Gilberto Alves, o nosso amigo lá que ainda está na rádio, eu acho excelente as trilhas que o Gilberto, né, escolhe. Ele trabalhou comigo como técnico e ele sempre escolhia umas músicas assim nessa linha mesmo, sabe? Bem legais. Então, um abraço, Gilberto. Além de ter uma voz especialíssima, incrível, né? É incrível a voz dele. Mas o pessoal, o que acontecia, né? Hoje a gente tem aqueles DJs que vão, né? E glamour e tal, e fazem aquele, né? Antes era isso. Né? Eles eram os artistas da noite. Justamente. Daqui de Telêmaco, quando eles iam para os saraus, quando eles iam Eu não lembro do nome da equipe, me fugiu agora, mas eu sei que o Luizinho, o Márcio, o Daniel, o Alessandro Peterson, o Vinícius Camargo, eles tinham lá um grupo lá que eles iam na cidade, reserva e tal, e eles levavam o som e iam para fazer essa meio que presença VIP mesmo, né? Claro. Tocar a música, e era a equipe da rádio que estava lá, então era muito legal. Eles devem ter muitas fotos dessa época, porque no rádio, quando eu estava no rádio lá, tinha o arquivo, né? O próprio arquivo do Jornal Tibagi. Então até ficou com o Eduardo Lagos, esse arquivo, ele tem, né? Tem todo o arquivo ele lá. Tem todo o arquivo. E a gente tinha muitas fotos também nessa época, lá no rádio. Que legal. Né? Tinha dos meninos aí indo nos saraus, tocar o sarau. Eu não lembro o nome da equipe, tá aqui na minha boca, mas eu não me lembro. Eu lembro que da esporte era a equipe dinâmica de esporte, agora eles tinham a equipe adrenalina. A equipe adrenalina. O pessoal da equipe adrenalina, que daí passou um tempo, eles falavam, agora só pode ser naftalina, né, Tati? Porque passou o tempo. Mas enfim, era muito divertido. Aí o pessoal da Tropical trouxe isso mais forte, né? Daí que realmente eles iam e faziam a Rádio T tá aqui, a Rádio Tropical tá aqui, daí traziam os locutores, dançarinas. Hoje mesmo, né? Quando os locutores, não é? Os locutores vão para os eventos, eles são recebidos assim com calor aí pelos fãs, pelas pessoas que os escutam, é bem legal, né? Mas antigamente os nossos, né? O nosso Marcinho Luiz, o restante do pessoal, Luizinho Lemes, né? O Luizinho Lemes era que legal. Eles eram, né, a equipe que adrenalina, né? Então eles chegavam para agitar o lugar. Agora me conte uma coisa, o rádio, na minha opinião, acho que na opinião de todos, o rádio
não morrerá, na minha opinião. Porque o jornal impresso está indo, né, gente? Isso vai indo, né? Com o advento da internet, tudo mais e tal, e tal, e tal. O rádio é algo que vai se eternizar, pelo jeito. Eu espero. Eu gosto muito do rádio. Como eu disse para você, eu não consigo acompanhar o rádio durante o dia. Mas sempre que eu tenho oportunidade, que eu estou viajando ou que eu estou em casa, assim, que eu consigo, né, ir procurando rádio, eu gosto muito disso. Mas eu tenho visto, assim, que tá muito diferente. Não, muito. Tá muito diferente, assim. Os comentários, tem coisa boa, tem coisa que eu não acho tão boa assim, que eu não gosto muito dessa linha que você disse aí, do espreme sai sangue, né? Que a gente falava dos jornais. Que antigamente, gente, não sei também, não é da época de muitos aí, mas a gente tinha os impressos que era muito ruim. Gente, notícias populares, dá licença. Que a gente brincava, né? Se a gente espremesse, saía sangue. Mas hoje em dia a gente assiste televisão, se a gente bobear, pula sangue na gente, né? E eu não gosto dessa linha no rádio também, né? Eu acho que tem que ser para informar, sim, tem que ser para divertir, sim, mas eu acho que eles estão numa linha muito sensacionalista para algumas coisas, né, para segurar a audiência, e isso não é a minha linha. Há quem goste, mas não é a minha linha. Só lembrando, assim, neste viés, antigamente, acontecia muito no rádio, gente, que, vamos supor, uma pessoa não muito fiel lá à profissão, ela falava assim: olha, fulano de tal, do posto tal, ou da empresa tal, nós temos uma denúncia aqui, hein? Você tem meia hora para dar uma posição. Daqui a meia hora... Vocês percebiam que depois a notícia não acontecia? Gente, é fácil saber por que não acontecia. Estou dizendo, gente, esses sensacionalistas, tá? Sim. Não acontecia porque nesse intervalo o depósito na conta bancária do locutor já estava sendo feito. Estou dizendo, gente, nesses que faziam desta forma. Sim. Então, gente, era uma coisa assim, viu? Isso acontece ainda hoje em alguns programas de televisão, tá, gente? Então não vai achar assim que caiu das estrelas, que o cara esqueceu da pauta. Não esqueceu da pauta mesmo, nunca sabe? Nessa vida. Então, não que sempre isso se dê, mas muitas vezes acontece. Acontece. Assim, o que a gente diz, né? Maus profissionais existem em todas as áreas. Não tem como a gente dizer que, né, em todas as áreas tem. É o mesmo lado ali. Sempre tem alguém querendo aproveitar uma oportunidade para, né, retirar de alguém ali, né? Tirar de alguém, se aproveitar de alguém, de alguma situação. Eu queria aproveitar, agradecer a Tati aqui pelo seguinte. Gente, nós não podemos falar de nós mesmos. Então, é algo que a gente sempre comenta. Sempre que a gente vai num evento, é muito legal, que olha, o evento municipal, no caso, público, né? A Tati muito querida, o site americano e tal e tal. Então, Tati, muito obrigado. Eu que agradeço. Isso é muito legal, porque não vou falar de mim mesmo, então daí são essas parcerias, né? Aí eu termino lá a matéria onde você foi lá cerimonialista, né? Tipo assim, a cerimonial foi feito por Tati. Então, é uma troca, não é? É uma troca de gentilezas, e um ajudando o outro, e então eu sou muito grato a você, viu? Obrigada, eu que agradeço, Berex, você é sempre muito querido comigo. Só que assim, eu preciso citar uma coisa, a administração está me dando essa oportunidade, né? Porque assim, eles sempre fazem como você faz, assim, me agradecem. Eu tenho um carinho enorme pela Thaís, pela Priscila, pelo pessoal lá da administração que me trata super bem, e eles sempre falam: Tati, muito obrigado por você vir, muito obrigado por você estar aqui. Mas assim, eu agradeço também porque é uma oportunidade incrível para mim. Eu gosto da comunicação. Que legal. Eu gosto de falar, eu gosto de estar entre as pessoas, de conhecer pessoas diferentes, de ouvir pessoas diferentes, e é uma oportunidade para eu aprender. Então, sempre que existir uma oportunidade de aprender, eu vou estar lá. Olha que legal. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal da administração, né? O Paulinho lá também do gabinete, o próprio Dr. Márcio, que sempre me trata super bem, né? Então, essas pessoas que me deram a oportunidade, porque assim, hoje eu estou na educação e eu sou muito realizada nessa área, gosto muito do que eu faço. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou comprometida nessa área, muito comprometida. E
E a administração me dá uma oportunidade de fazer outra coisa que também me dá muito prazer, que é me comunicar. Né? Enquanto professora eu já me comunico muito. Agora, ali na administração, como cerimonialista, é uma outra chance, é uma outra espécie, vamos dizer assim, de comunicação, né? Mas que também me traz para perto das pessoas, me dá a oportunidade de conhecer gente nova, de estar próximo a pessoas boas, queridas e que me ensinam dia a dia. Então, muito obrigada também por eu poder ter a oportunidade de estar contigo também. Imagina, obrigado você. Ô Tati, assim, no geral, assim, quais foram os momentos, por exemplo, que você foi começar um evento? Viu? Toda pessoa que começa a apresentar um evento, por exemplo, geralmente com pouquíssimas pessoas, e você fala, ai, o povo não vem. E aí quando você termina, você não acredita o tanto de pessoas que estão ali. Tati, é a síndrome dos eventos? É a síndrome dos eventos. E assim, é engraçado, né? Que a gente precisa começar, eu sempre tenho isso em mente. Se tem uma pessoa, eu vou começar com o mesmo entusiasmo como se tivesse 10, como se tivesse 20. Então eu sempre penso nisso, né? Eu sempre vou com esse respeito, porque, puxa, a pessoa chegou ali bem antes, está ali aguardando, né? Então eu vou atendê-la com todo carinho. Mas geralmente acontece isso sim, né? Ele vai evoluindo, né? O evento, né? Às vezes um vai falando pro outro, um chama o outro, as pessoas nunca chegam na hora mesmo, né? Ah, não, vamos deixar para um pouquinho mais tarde. Acontece. Mas a gente toca o barco. E como que você lida, por exemplo, com aquelas situações daquele afobadinho que esquece que tem um cerimonialista, aí ele começa a colocar um monte de situações diferentes do que estava planejado. São situações também que o cerimonialista tem que ficar esperto, né? Às vezes acontece. Acontece muita coisa imprevisível, né? Você não prevê ali. Mas o que o rádio faz com a gente? Ensina a gente a ter jogo de cintura. Isso. O rádio é perfeito para isso, porque você, eu brinco com as pessoas, né? Eu posso estar falando alguma coisa que eu não tô entendendo muito bem, mas se acendesse a luzinha vermelha no ar, eu me transformava, eu conseguia, né, ter um jogo de cintura para transformar aquela dificuldade numa facilidade, com né? certeza. Num jogo de cintura. E o rádio me deu essa facilidade. Então, quando acontece alguma coisa que eu vejo que está meio saindo do controle, eu vou tentando usar esse mesmo jogo de cintura. E, claro, a gente tem uma equipe de apoiadores ali, né? Eu brinquei com a Priscila esses dias. Você vai estar em tal lugar? Ela falou, não vou, porque não sei o quê. Não vou estar. Eu falei, puxa, me sinto mais seguro com a sua presença. Porque às vezes você precisa de alguém que você olhe assim e a pessoa entenda que você precisa falar alguma coisa, que você precisa correr ali, ver o nome de alguém. E a Priscila, e a Priscila corre lá, né? A Thaís, a Vilma, uma pessoa também que sempre está por ali, né? Sempre está nos auxiliando. O pessoal da equipe de som mesmo, o Magno, uma pessoa excelente, maravilhosa. Um abraço para o Magno também. Então são apoiadores que o cerimonialista ou a pessoa que está apresentando precisa. Você precisa ter um apoio ali. E claro, assim, eu não sou formada nisso. Eu não tenho uma formação de cerimonialista. Existem formações. Eu não tenho. O que eu tenho é um curso de oratória, um curso de rádio, né? Que eu fiz. Imagina se tivesse, gente. Ela brilha. Ela apenas brilha. O Berek é muito querido, mas assim, são coisas que a gente foi aprimorando com o tempo, fazendo e ouvindo outras pessoas, vendo o trabalho do próprio Márcio, que é um excelente cerimonialista também. Você sabe que eu não sabia da trajetória da Tati na comunicação, e eu, logo que comecei a fazer os eventos, o site Brecano entrou em atividade. E aí a gente começou a se comunicar, falava, Tati, você tem que fazer jornalismo e tal, e tal. Quando a Tati começou a falar para mim da vida dela na comunicação, eu falei, mas a gente tem
tem que conversar. Então, o fruto dessa entrevista é justamente, né, pela insistência doida que eu falava com a Tati. Você vai fazer jornalismo, menina? Aí a Tati não sabia eu dessa caminhada bonita tua, não é? Olha, foi uma breve caminhada, mas foi muito rica, assim. Para mim, a vida foi excelente. Imagina. Tenho que mandar um abraço também. Eu tô não, só abraçando o povo. Mas um abraço especial para Fátima Ribeiro, né? Claro. Que a Fátima foi a voz feminina de Telêmaco, né? Então, nossa, é um exemplo assim para todos nós. A Cat ainda me contou, ai Tati, quem me deu chance mesmo para falar no rádio foi a Fátima, que me ajudou, que me deu a oportunidade, me chamou para falar lá, fazer as propagandas, fazer o comercial, depois apresentar o próprio programa, né? Que engajou a Cat também nessa área, que eu imagino que onde estiver o Jair Neves está muito feliz, né? Porque ele amava o rádio, né? Amava as filhas, né? E com certeza ele deve estar muito feliz de ver a Cat também galgando aí esse passo da comunicação. A gente vai fazer o seguinte, em homenagem ao Jair, não é? Sintam-se todos aqui citados, homenageados. Sim. A gente vai colocar neste momento uma foto, não é, da família do Jair lá na inauguração do complexo Jair Neves, né? A gente vai colocar neste momento em homenagem, não é, póstuma ao nosso querido Jair, né? Tati, antes primeiro você fique à vontade para as considerações finais, mas antes que a gente termine, né? Ou melhor, a gente vai terminar hoje essa entrevista de uma forma diferente. Fique à vontade para as suas considerações. Hoje nós vamos terminar fazendo alguns segundos de silêncio em respeito póstumo ao Braçudo. Exato. Você faz parte da educação e você sabe que no dia 7 de setembro próximo, o espaço do Braçudo, lá com o cavalo, com o grupo Tropeiros na Senhora das Graças, ele vai estar ali vazio, guardadinho no coração de cada um, né? E sabe quantas histórias, quanto orgulho ele tinha, não é? Deste dia, o orgulho que ele tinha da festa do Papai Noel tropeiro que ele fazia, não é? Então, fique à vontade, não é? Para as suas considerações. Por que eu estou falando isso? Gente, a gente vai até amanhã conversando aqui, porque assunto, né? É muito legal. Eu falo bastante. Não, imagina, é uma alegria, uma alegria. E daí, Tati, hoje a gente vai fazer o encerramento daí com alguns segundos de silêncio, carinho, não é? Em homenagem ao Braçudo. Tati, fique à vontade para as considerações, mandamos aí todos os abraços. Eu novamente quero agradecer você pelo carinho que você tem com o meu trabalho, pelo respeito que tem com o meu trabalho, e é uma alegria enorme, enorme saber que você tem brilhado, mas que respeita a todos os meios de comunicação, o Vericanto, o Regis, que sempre ali está, sempre citando a todos nós. Olha, isso faz um diferencial para o nosso trabalho. Gente, um segredo, tá? Quando vem a última atração, vocês vão saber agora. Quando vem a última atração num evento, vamos supor, o Jave, o Gero e mais algum grupo, eu vejo o pedacinho da última apresentação e embora, tá? Para que ninguém fique ali desprestigiado, né? Na hora das minhas matérias. Então, toda vez que você vê que o Berecano foi embora do evento, eu peguei o costume de ficar inteiro, tá? No evento inteiro, claro, salvaguardando isso. O início, bem o inicinho ali do último para registrar alguma coisa. Parece que quando eu não fico no evento inteiro, não tá legal, não, né? é a mesma coisa. E daí eu fico lá na Tati, como que tá a programação, como que, né? Então, Tati, fique à vontade para as considerações. Eu agradeço muito, imensamente, todas as pessoas que me deram oportunidades e que me deram oportunidade de aprender ao longo dessa trajetória, né? Tanto no rádio quanto aqui na educação. E agradecer, eu não posso deixar de citar a minha família, né? Meu pai e minha mãe. A dona e o seu? Dona Eliane e o seu Valdomiro, que devem estar muito felizes aí, são muito orgulhosos de me ver. O meu pai era uma pessoa que me levava e me buscava nos eventos, né? Ele é o meu Uber aí, né? Ele sempre esteve comigo e sempre respeitou, sempre me levou. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no rádio, ele me levou na porta, e ele sempre me considerou muito independente, assim. Legal. Então ele me levou na porta do rádio e perguntou: você quer que eu desça com você? Eu falei: não, pai,
eu que vou, né, o emprego é para mim, então é melhor que eu vá sozinha, senão eles vão achar o que é de senhor ir comigo. Mas assim, ele sempre teve esse interesse, né, e esse orgulho e essa confiança. Então eu sou muito grata ao meu pai pela confiança que ele sempre depositou em mim. Né? Você vai fazer um favor para mim, só lembrando que essa entrevista está sendo gravada agora, não é, na tarde e noite de quinta-feira e vai ao ar no sábado. Por favor, que você vai fazer para mim, ver uma foto do casal lá, do seu pai e de sua mãe, para mim colocar neste momento aqui, tá bom? Tá bem, assim. Então, eu quero agradecer, né, a todos que me deram a oportunidade de aprender, né, a minha família e todas essas pessoas que passaram pela minha vida. Talvez eu não tenha citado todos aqui, mas quem está ouvindo sabe de todo o carinho, todo o respeito que eu tenho por todos que me ensinaram ao longo dessa trajetória. Falando do Braçudo, o Berek, não tem como a gente deixar de citar que ele nos colaborava sempre com a gente da educação aqui também. A gente teve um musical, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo e ele nos emprestou vários objetos lá do sítio dele pra gente fazer, colocar no hall de entrada ali da Casa Cultura. Então a gente tem até uma foto com ele lá, né? A gente tá de boneca e tal, trajado de boneca, e ele tá lá junto com o Braçudinho e tal. Então foi muito bacana e a gente é muito grato porque ele era uma pessoa envolvida com a comunidade de Telêmaco, né? Ele era uma pessoa que quem precisasse podia solicitar dele, que ele estava muito pronto em ajudar. Então, todo o meu respeito, carinho e sentimentos aí à família dele e a toda a Telêmaco Borba que sente muito por esse momento. Bem, gente, novamente, Tati, que alegria enorme, concretizei essa vontade que eu tinha de te entrevistar e de trazer essas histórias bonitas aí do rádio, da comunicação, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho. Então, neste momento, a gente vai em silêncio, baixar a cabeça e uma homenagem póstuma ao nosso querido Braçudo de sempre, mora no nosso coração. Para mim, é tudo. Eu agradeço, assim, o movimento tradicionalista, porque é um movimento sadio, bom para as crianças, para envolver as crianças, para tirar do mau caminho. É que eu gosto de cavalo, eu acostumei, daí toda vez que meu pai vem pro rodeio eu gosto de ir. Eu gosto de vir, sim. Eu nasci, né, andando de cavalo, aí eu gosto. Então qualquer pai, eu acho que tem orgulho de conhecer o Braçudinho e saber quem é o Braçudinho. O que significa esse rapaz para a senhora? É muito importante para mim. Tenho muito orgulho de ser o que ele é, sempre humilde. Sempre foi, Deus que abençoe ele, que realize todo o sonho que ele tem. Minha mãe ama ele. Que lindo! Isso eu já pensei. Deus ajude, viu? Tá?